Boa noite! Está no ar o Jornal Caraça desta quinta-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje? São Gonçalo inicia a vacinação em idosos. Sirenes tocam em Itabira, divide opiniões. E veja uma reportagem especial sobre a situação da pandemia na nossa região. O Jornal Caraça está no ar. Nós noticiamos ontem que a Vale realizará todo dia 4 o teste sonoro das sirenes das barragens em Itabira. Esses testes se tornarão rotina. Hoje, após a ação, moradores de alguns bairros, como Vista Alegre, reclamaram que o som emitido está baixo. Já em bairros como Gabiroba e Jardim dos Ipês, afirmaram que o som da sirene está audível. A Vale informou que a partir do próximo mês, os testes serão acompanhados pelo áudio de uma música clássica, para que os moradores consigam distinguir quando se tratam de teste e quando se trata de um rompimento de barragem. E a Prefeitura de São Gonçalo do Riabaixo iniciará hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 85 e 89 anos. Também serão vacinados idosos acamados com idade entre 80 e 84 anos e profissionais de saúde do município. A vacinação será domiciliar, seguindo todos os protocolos de segurança. O município recebeu as vacinas na tarde da última terça-feira, enviadas pela Gerência Regional de Saúde. Ao todo, foram recebidas 160 doses da vacina, dividida entre Coronavac, 40 doses, e AstraZeneca, Oxford, 120 doses. Após aplicar a vacina, os profissionais de saúde envolvidos orientam os idosos que, mesmo após a imunização, os cuidados e as medidas de prevenção, como o uso de máscara e o distanciamento social, devem continuar. Para garantir a transparência na imunização da população, o Boletim do Coronavírus ganhou mais uma sessão informativa, com o número de pessoas vacinadas na cidade. Todos os dias, o município divulga os dados da Covid-19 e o número de pessoas vacinadas por meios de comunicação oficiais. O assunto do quadro Povo Fala de hoje é um possível lockdown que poderá ser decretado nos próximos dias em nossa região. Veja. Infelizmente, os casos de Covid vêm aumentando a cada dia em nossa região. Cidades de referência como Itabira já têm os leitos de UTI reservados para os pacientes de Covid quase lotados. A preocupação na região está levando a Associação dos Municípios do Médio Piracicaba a realizarem uma reunião nesta sexta-feira para decidir se decreta um lockdown geral em toda a região. Sobre esse assunto, nós viemos saber a opinião das pessoas e dos comerciantes. Eu acho certo, entendeu? Parece certo para ver se consegue acabar com essa pandemia. Se não parar, entendeu? Vai sempre aumentando a pandemia, sabe? Essa entrevista para mim é muito importante porque nós vivemos um período complicado de pandemia e nós temos a ciência das nossas responsabilidades, que é cuidar, que é zelar pelo bem-estar da nossa sociedade, né? Sabemos nós que se fechar os comércios, a gente vai ter aquele problema de desemprego. Mas também sabemos nós que se não fechar, nós vamos ter um problema sério com aglomeração. A gente precisa ter a consciência de usar a nossa máscara, usar o nosso álcool em gel e contribuir, evitar as festas, as aglomerações. Eu acho que é momento da gente, todo mundo, esquecer um pouquinho o nosso egoísmo, o nosso eu e passar a importar um pouco mais com o próximo. Os jovens, né, não levar para casa a Covid, os velhos, as pessoas de mais idade, ficar em casa, não precisa ir para a rua, não tem necessidade disso, manda teus filhos comprar com todas as cautelas. E abraçar o nosso prefeito, né, abraçar as autoridades constituídas da cidade e respeitar tanto a área do comércio quanto as denominações, as igrejas, as instituições, as associações, porque se nós não fizermos isso agora, amanhã nós podemos estar chorando. Pode ser o meu pai, a sua mãe, o meu filho, o teu filho, pode ser qualquer pessoa. O recado que o pastor Sebastião de Santana deixa para vocês é: vamos contribuir para que esse Covid seja
erradicado. Minha opinião sobre a cidade, a paralisação da cidade é o seguinte: nem precisava ter paralisação, mas a sociedade, a cidade, ninguém quer ajudar, sabe que é perigoso andar sem máscara na rua, você sabe que você corre o risco de você pegar uma doença, você tem que levar para sua casa, para sua família que está em casa. O povo tem que conscientizar, né, melhor sobre essa situação, porque senão fica muito difícil, vai chegar um ponto que vai parar tudo mesmo, né? Para ver se melhora alguma coisa, para ver se o povo se toca um pouquinho, porque cada um tem que passar a mão na consciência dele para ver, né? Que é melhor, tá sendo avisado na televisão, na rádio, né? E tem muita gente que não tá respeitando isso. Inclusive você olha na cidade, que agora aqui, você vê muita gente sem máscara. Você chega em filas de banco aí, ó, com a aglomeração aí, tumulto aí, ó, entendeu? Então, para melhorar isso aí, tem que vir de baixo até chegar em cima, né? Senão vai ficar difícil, as coisas tão difíceis. Os hospitais não dá cabida mais, né? Aí depende da cidade, uma vaga em outra cidade. Aí chega na outra cidade, tá com colapso também. Infelizmente vai acabar o povo adoecendo aí, infelizmente vai chegar a falência mesmo e fica difícil as coisas. Os comerciantes lamentam um possível lockdown, mas compreendem a necessidade do fechamento em um momento em que os hospitais da região começam a ter dificuldades em atender a todos que precisam. Eu sou proprietária da loja, mas eu não pago aluguel da minha loja e não pago e sou aposentada. Então eu sinto assim, para mim fechar é prejuízo, mas para o próximo é pior, porque quem paga aluguel é pior, né? Então eu falo por mim e por os colegas aqui que trabalham aqui de lado que pagam aluguel, né? Então, não sei se é uma boa fechar, mas se precisar, o que pode fazer, né? Tem de obedecer, né? Meu nome é Carlos, sou barbeiro aqui da Pracinha Sua Aparecida. Eu acho o seguinte, que vai atrapalhar muita coisa, né? Porque a gente deixa de arrecadar, tem que pagar aluguel, a loja fechada. Mas se for pro bem para todos, é fazer o quê, né? Tem que aceitar, né? Eu sou sim a favor da paralisação por esse período de 15 dias, porque está aumentando muitos casos e se não fechar, se as pessoas, né, não saírem de casa, eu acho que pelo menos vai reduzir o número de contágio. Então, não é uma coisa que vai resolver, né, o problema, mas eu acho que pelo menos ameniza, né? A gente sabe que os hospitais estão lotados, né, e não está tendo nem para onde a Santa Bárbara costuma enviar os pacientes graves, nem esses locais estão com condições de receber. Então, acho que o que a gente puder fazer para pelo menos amenizar a situação, tudo que tiver ao nosso alcance, acho que a gente tem que fazer sim. A gente tem que pensar na gente e principalmente em quem a gente ama. Diante da alta de casos em diversos municípios, o governador Romeu Zema concedeu entrevista coletiva ontem, explicando o momento pelo qual o estado está passando. Nos últimos dias, nós temos visto que, em algumas determinadas regiões do estado, caso a curva permaneça, nós vamos ter um colapso no nosso sistema de saúde, nessas regiões. E nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo o que podia ser feito, foi feito, como eu disse. Aumentamos o número de UTIs, de leitos de enfermaria, mas agora nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos, inclusive. Já fizemos chamamentos, não há mais profissionais de saúde disponíveis para estar atendendo qualquer ampliação de UTIs que venha acontecer. E lembrando que quem trabalha na saúde já está no momento de exaustão. Nós estamos completando um ano que esses profissionais estão trabalhando com sobrecarga. Então, é algo quase que desumano. Mas eu tenho dito que nós praticamente já atravessamos um oceano e agora estamos a 500 metros da praia e com ondas fortes para atravessarmos. E vamos ter de enfrentar esses 500 metros, custe o que custar. A vacina é a praia,
Até a vacina fazer o efeito, nós temos de darmos conta desse recado. Zema anunciou ainda a criação da Onda Roxa, no Plano Minas Consciente. A Onda Roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a Onda Roxa, a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais, é um problema regional. Então, a prefeitura da região que estiver na Onda Roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Inicialmente, estarão incluídas na Onda Roxa a região Noroeste e a região Triângulo Norte. E em observação praticamente diárias, as regiões que estão na onda vermelha, mas que estão num vermelho, vamos dizer, caminhando para o roxo, que seriam as regiões Triângulo Sul, a região norte do estado e também a região leste do sul. Tem de ficar muito claro aqui, nós estamos falando de um risco já sistêmico, porque nós temos feito transferências de pacientes, então a atribuição municipal já não é mais suficiente. A nossa região se encontra na onda vermelha do plano, com atenção redobrada para o aumento de casos e a ocupação elevada dos leitos de UTI reservados aos pacientes de Covid. Por esse motivo, nesta sexta-feira, os prefeitos da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba vão se reunir para discutir medidas que visam reduzir os números de contaminados na região. Não está descartado um lockdown regional. As medidas que podem amenizar a disseminação do vírus já são conhecidas: o distanciamento social, não realizar aglomerações e o uso de máscaras são os meios de se evitar que a situação se agrave. No entanto, ainda é possível flagrar diversas pessoas que não respeitam alguma dessas regras. O boletim desta quarta-feira do Covid-19 em Santa Bárbara aponta 21 novos casos confirmados. Entre os casos, 11 estão hospitalizados fora do município e um na Santa Casa. Em Barão de Cocais são 29 casos confirmados ontem, contabilizando 1.775 confirmados no total. Lembrando que foi confirmado mais um óbito na cidade, totalizando 14. Em Catas Altas, já são 206 confirmados, permanecem 2 óbitos. A Prefeitura de Santa Bárbara vai realizar no próximo domingo, dia 7, o drive-thru de vacinação. As pessoas com idade entre 85 e 89 anos poderão receber a vacina em frente ao Comap, na rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, no centro da cidade. Entre as 8 horas da manhã e 1 da tarde, os idosos que vão receber a dose deverão permanecer dentro do veículo e apresentar CPF, comprovante de residência e cartão de vacina. Estão abertas as vagas de emprego no CIMI de Santa Bárbara. As oportunidades são para motorista de ônibus, serviços gerais, cozinheira e gerente, entre outras. Para mais informações, ligue para o número 3832-1170 ou 3832-3410. E chegamos ao final de mais um Jornal Carácia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta. Até lá!